do Deus de Israel. Estamos aqui na tua presença mais uma vez, na noite deste dia, para agradecermos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e unidos em teu nome. Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. E sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória Ele vem. E sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, jovens, e de já iremos ler a nossa leitura em Eclesiastes. Iremos ler juntos 12. Quem dos jovens encontrar ou encontraram, dizem amém. Vamos fazer a leitura. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles contentamento. Jovens, graças a Deus. Vamos repetir outra vez. Vou ler o primeiro e os jovens leem o 2. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham
os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. O 2. Aleluias. E as duas portas, ou seja, o 3, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Só até aí. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai Criador, Deus soberano, nesse exato momento estamos dando início do teu trabalho de jovens, Senhor Jesus, na tua casa, Senhor. Deus, que nesse exato momento, Senhor Jesus, tu venha usar através do louvor, através da palavra que será, Senhor, direcionada aos nossos corações nessa noite. Pai, enche com teu Espírito Santo, Pai, cada um de nós, faça-nos sentir o teu poder, Pai, e que também possamos estar preparados para sentir a tua graça e para sentir o teu Espírito Santo em nossa vida descer nessa noite. E tudo eu te agradeço e te peço no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Motivo de mais uma vez podermos estar aqui para adorar aquele que é digno, aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Gostaria de convidar a amada igreja para nós nos colocarmos de pé, para levantarmos um altar de adoração nessa noite, porque o nosso Deus, Ele recebe a adoração de verdadeiros adoradores, amém? Nós vemos aqui, quantos vieram para adorar o nome do Senhor? Aleluia. É tudo que eu sou, adorado. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia. Se eu subir ao céu,
entender que o nosso louvor, a nossa adoração, ele move a mão de Deus. Ele entra com providência onde você não pode agir. Aleluia. Então adore, receba renovo, seja restaurado, seja curado. É liberado uma palavra de restauração. Conforme você adora, o Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando do teu futuro. Aleluia. Aonde alguém tem falado, alguém tem diminuído, mas o Senhor te diz: eu te uso, eu te dou força, eu te dou equilíbrio, eu te dou estabilidade, porque Ele faz, Ele está além das nossas perspectivas. Então eu gostaria que você cantasse mais uma vez. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Aleluia. Só Ele pode. O mais profundo mar nunca poderei me ausentar do teu olhar. Sabe por quê? Tu és o Deus que me... Só Ele te conhece. Só Ele te conhece bastante. Aleluia. Ah, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso louvor, Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, porque não servimos para outra coisa se não for para te adorar. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adoração. Não existem prisões que condenam a voz de quem te Queridos e amados irmãos, é motivo de alegria estarmos todos aqui reunidos em um só lugar para glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os irmãos que trouxe Bíblia, abra a tua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 13. 1 João capítulo 2, versículo 13. Para ganharmos tempo, vou começar lendo. E diz assim a palavra do Senhor: Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos e amados irmãos, vemos uma carta universal do apóstolo João, o apóstolo que foi chamado por Jesus Cristo no mar da Galileia, e vemos toda a trajetória do ministério de Jesus ali, e vemos o comportamento de João. João, ele era um homem um tanto irado. A Bíblia nos mostra isto quando Jesus, estando pregando em uma cidade,
não foi aceito por aquele líder daquela cidade. Ele disse: Senhor, permita-nos orar para que do fogo do céu caia sobre esta cidade. Percebemos um homem que não tinha amor, percebemos um homem que não tinha nenhum tipo de empatia. Mas quando o Espírito do Senhor veio sobre o apóstolo João, ele passou a ter um amor tão grande, que em seus escritos nós temos um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, que é: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele a quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dos escritos mais lindos da Bíblia Sagrada. E quando prego isto, vos digo que agora o apóstolo João, escrevendo a primeira carta universal, ele diz o seguinte: Pai, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. João escreveu para você, jovem, porque a palavra do Senhor está em você. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, as pessoas costumam apontar o dedo para a mocidade, dizendo que é uma parte da igreja mais fraca, mais debilitada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, que é o seguinte: eu costumo comparar a igreja como um jardim do Senhor. E neste jardim, queridos e amados irmãos, há vários tipos de plantas. Há plantas velhas, há plantas novas, e há também plantas bonitas, formosas. E eu costumo atribuir à mocidade: somos plantas formosas, plantas fortes. Eu vos digo o seguinte, que se um jovem, ele se dispuser a temer a Deus de todo o seu coração, a servir o Senhor de toda a sua alma, não há inferno, não há demônio, não há apostasia, não há mundo, não há concupiscência da carne que pode o parar, porque a palavra do Senhor está nele. A palavra do Senhor está sobre você, jovem. Você é forte. Se você abrir os seus olhos, você verá o tamanho da potência que você tem. Eu costumo atribuir aos jovens que são como touros agarrados a grilhões de ferro. Se um touro sair dos grilhões de ferro, eu lhe pergunto, irmão Amarinaldo, tem como parar o touro? Não tem. Assim também é a mocidade. Quando ela se solta dos grilhões, não há ninguém no mundo que pode parar um jovem. Se um jovem se dispuser na presença de Deus, não há ninguém que pode o parar. Então, é por isso que Satanás ele investe nos jovens. É por isso que Satanás investe todo o seu arsenal nos jovens. Porque somos fortes, amados irmãos. Porque somos robustos. Porque a palavra do Senhor está em nós. E já vencemos o maligno. O maligno não pode contra a vida de um jovem temente à palavra de Deus. E o apóstolo diz: o segredo para vencermos o maligno: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos e amados jovens, se você fizer a vontade de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, você vai permanecer para sempre. Você será como as árvores plantadas à beira do ribeiro. Vem o sol, vem a chuva, vem o temporal, mas ela sempre permanece, porque ela está junto aos rios, ela está à beira do rio, ela está à beira da corrente, e a corrente é Jesus Cristo. Dizia já John Stott, ele dizia: se eu me entregar de todo o meu coração ao Senhor, Ele muito fará na minha vida. Eu vos digo, você jovem, você criança, você adolescente, se você se entregar de todo o teu coração, não há inferno, não há depressão, não há ideologia, não há pensamentos filosóficos que vai derrotar a tua fé, que vai derrubar a presença de Deus na tua vida, porque a palavra do Senhor está em ti, a palavra do Senhor está contigo. Então fique com esta palavra, amados e queridos irmãos. A palavra do Senhor está em ti. As coisas velhas, a concupiscência da carne passa, mas eu vos digo, aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Aleluia. Senhor teu Deus, tira as sandálias dos teus pés, purifica o teu coração no lugar santo és. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não, diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo em todo o tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem. Que te cercam, toda hipocrisia vem à tona, te conserta. No grande dia ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença, céu ou inferno. No grande dia até os mortos vão ressuscitar, e a de todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo vem como a neve. Se hoje fosse um grande dia, como estão as vestes, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segue a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que venham adorar? Aleluia! Isso aí é uma notícia que o mundo não acreditou.
Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos e a todas com a paz do Senhor. E é com temor e tremor que estou hoje aqui, mas crendo, né, que no Deus que nos chama é quem se responsabiliza por nós. Louvar a Deus pela vida do irmão Carlos Henrique, que foi quem me convidou. Quando ele me chamou, eu estava no trabalho, ele me ligou e eu, meu Deus, o que será que o irmão quer? Deve ser bem o número de alguém da área 7. E eu me surpreendi quando foi o convite, né, para estar trazendo a palavra hoje aqui. Mas eu creio que o nosso Deus está no controle de tudo e absolutamente tudo. E eu convido, assim, os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, os versículos de 16 até 21. Amém, igreja? Amém. Passemos agora a leitura, que tem por título Jesus anda sobre as águas. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estavam já escuro e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximou-se do barco e temeram. Porém ele lhe disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no mar, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bem, essa passagem lida, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, nós vemos o quê? Nós vemos os discípulos, eles entrando no barco para atravessar o lago de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Geralmente ele é chamado de mar, mas em razão da sua água ser doce, ele era um lago. Então, após isso, após esses discípulos eles entrarem nesse barco em direção a Cafarnaum, nós vemos então que sobrevém sobre eles uma tempestade. E em seguida, Jesus vem andando sobre as águas e, por fim, eles chegam seguros ao seu destino final. Nos versos 16 e 17, como nós vimos, os discípulos eles entram nesse barco para atravessar o mar e eles estão à espera de Jesus, porque eles haviam combinado alguma coisa, e é isso que nós vamos ver exatamente agora. Porque qual era o contexto? O que tinha acontecido antes aqui na passagem, né? Antes, no capítulo 6, o que tinha acontecido aqui? Jesus, ele tinha transformado, aliás, ele tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. E, em razão disso, a multidão, eles estavam querendo transformar Jesus no seu líder terreno. Mas Jesus sabia que ele não tinha vindo para isso. Jesus sabia que ele tinha vindo exatamente para quê? Para trazer transformação de vida, regeneração, salvação de almas. Então, Jesus sabia que isso não era o seu propósito. Então, o que Jesus faz? Jesus deixa a multidão ali e ele sobe ao monte para orar. Quando Jesus passa um determinado período de tempo, então Jesus ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele chama os discípulos e ele diz o que para os discípulos? Eles combinam o quê? Eles combinam que os discípulos eles deveriam seguir em direção a Cafarnaum, com uma parada em Betsaida. Em Betsaida, Jesus iria ter com eles, certo? Mas o destino final era Cafarnaum. E enquanto eles iam, Jesus ele iria despedir a multidão. E é exatamente isso que acontece. Mas após despedir a multidão, Jesus ele sobe ao monte para orar. E os discípulos eles vão indo conforme o combinado, conforme eles haviam combinado com Jesus. Mas o que acontece? Começou a ventar muito, um vento forte. E possivelmente os discípulos eles estavam indo à beira da praia, né, bem próximo à praia. Mas o que esse vento forte fez? O vento forte foi fazendo com que o barco dos discípulos fosse se aproximando mais da região do meio do mar.
E isso foi fazendo com que os discípulos fossem se atemorizando, ficando com medo. E uma forte tempestade foi vindo sobre eles. Porque o que acontece? Esse mar, esse lago, ele é localizado em uma depressão e ele fica muito abaixo do nível do mar. Então, as ondas frias que vêm das montanhas, elas vão de encontro exatamente às ondas de calor que ficam ali sobre o lago. E isso faz com que aquela região ela tenha constantes ondas. E essas ondas elas podem chegar até 3 metros de altura. Até hoje, né, nessa região lá, acontece esse fenômeno, né? Tanto é que quando começa esse período, que o mar começa a ficar mais revolto, pede-se para que ninguém entre em barcos, para que todos fiquem à beira da praia. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Nessa passagem a gente pode ver que os discípulos, eles estavam sofrendo um perigo real de afogamento. Era esse o contexto, é isso que a passagem nos fala. Passemos agora a algumas aplicações práticas que nós podemos tirar dessa passagem. Uma vez que nós compreendemos, na verdade, o que ela fala, passemos agora a algumas aplicações práticas que nós podemos tirar daqui. E a primeira aplicação prática que nós podemos tirar daqui é exatamente que Deus intervém na nossa situação conforme o momento que Ele considera oportuno. A intervenção de Deus é conforme Ele considera oportuno e não conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. Irmãos, nos coloquemos no lugar dos discípulos. Eles estavam ali no meio daquele mar, sobreveio sobre eles uma tempestade muito forte, havia um risco real de afogamento. Com certeza, na mente deles, no primeiro vento, na primeira ventania, era para Jesus já estar ali com ele. Mas Jesus não veio de imediato. E o que nós aprendemos com isso? Que da mesma forma é na nossa vida. Deus não intervém conforme o meu querer, conforme o teu querer. É no tempo dele, é de acordo com a vontade dele. O querer é dele. Quem faz todas as coisas é ele. E nós devemos reconhecer o senhorio de Deus na nossa vida. Em um mundo de egocentrismo, onde o nosso eu é supervalorizado, nós temos que mortificar a nossa carne para que o nosso Deus venha exercer a glória dele na nossa vida. Porque nós estamos aqui para sermos santos, lavados, remidos, glorificados pelo sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário, pela minha e pela tua vida. Louvado seja Deus. E foi pago um alto preço para que você estivesse sentado aí neste banco. Então nós devemos exaltar esse Deus, glorificar esse Deus, nos rendermos a Ele e darmos a Ele a verdadeira adoração. Então, resumindo aqui nesse primeiro tópico, nós aprendemos que todas as coisas são para Deus. Que nós devemos sempre nos submeter a Ele, nos submeter à vontade dEle. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E a segunda coisa que Jesus estava mostrando aqui para os discípulos era exatamente que Ele era Deus, que Ele é Deus. Diante da multidão, o que Jesus faz? Ele multiplica os pães e peixes, mas diante dos discípulos ele anda sobre as águas. Ou seja, ele estava dizendo para os discípulos que ele é que tem o controle da natureza. Ele é que controla todas as coisas, que nenhuma folha se move se não for pela permissão dele. Até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E Jesus convidava os discípulos aqui a olharem para o Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, quem é que detém todo o controle do mar? Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Quem foi que abriu o Rio Jordão? Quem que acalmou o mar quando teve aquela situação com Jonas e a baleia? Então, como os judeus eles eram bons conhecedores da lei, Jesus estava convidando os discípulos aqui a reconhecerem que ele era Deus, o Deus encarnado,
o Deus personificado, o Deus que humilhou a si mesmo e veio a este mundo para nos dar acesso à salvação. O Deus que nós temos livre acesso a Ele. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. O Salmo 107, no verso 28 ao 29, diz assim: os marinheiros na sua angústia, nas tempestades, clamam a Deus, e Deus vem e acalma o mar. Lá em Jó, no capítulo 9, verso 8, Jó pergunta: quem é esse que anda sobre os altos mar, que acalma o caminho sobre o mar? Louvado seja Deus. E perceba aqui que Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele contraria todas as leis da física, da mecânica, da ciência, porque nós sabemos que a lei da gravidade, ela diz que se nós colocarmos um corpo pesado sobre a água, a tendência dele é afundar. Mas como foi Jesus que criou a natureza, como foi Jesus que criou todas as coisas e que nos criou também, ele quebra todas essas leis. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Digno de honra, digno de glória ao nosso Senhor. E é por isso que nós devemos sempre dar honra ao nosso Deus, glorificar o nosso Deus, tentarmos ter uma vida de intimidade, um relacionamento contínuo, um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus nos chama nessa noite a nos fazermos uma autoanálise de como está o nosso relacionamento com Ele, como nós temos nos comportado na presença de Deus quando ninguém está olhando. É isso que Deus nos pergunta nesta noite. Como nós estamos diante dele? Será que se ele voltasse hoje, nesse momento nós subiríamos? Ou será que nós ficaríamos? É bom nós fazermos essa autoanálise de como nós estamos diante de Deus. Porque o propósito central do Evangelho é nos dar salvação. O propósito central do Evangelho é fazer com que nós subamos ao céu de glória. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi exatamente a transformação da água em vinho, já indicando que era para isso que ele vinha. Jesus, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua situação, ele pode te dar um emprego, pode te dar cura, pode te dar o que tu quiser que eu não sei, mas não adianta você ter todas essas coisas e perder o essencial. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta absolutamente nada. Então, nesta noite, Jesus nos convida a fazermos essa autoanálise. Aleluia, Jesus. Outra coisa muito interessante que nós podemos ver aqui é quando Jesus ele chega próximo aos discípulos. Os discípulos, eles ficam com muito medo, atemorizados. E embora João não diga, mas Mateus e Marcos, ele vai nos dizer que Jesus, que os discípulos, eles pensam que é um fantasma. Pensam que é um monstro, outra coisa qualquer. Eles ficam com muito medo daquela situação. Mas Jesus os acalma e diz assim: sou eu. Sou eu. É como se ele dissesse assim: sou eu que transformei a água em vinho. Sou eu que fiz a multiplicação de pães e peixes. Sou eu que curei o paralítico no tanque de Betesda. Sou eu a videira verdadeira. Sou eu o pão vivo que desceu do céu. Sou eu o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como se ele dissesse isso para eles, quando ele diz: sou eu. E quando nós estivermos passando diante das tempestades, quando o mar da nossa vida estiver revolto, nós temos que olhar e ver Jesus dizendo: sou eu que estou contigo. Sou eu que acalmo a tempestade e o mar da tua vida. E nenhuma perturbação do inimigo vai nos matar, porque maior é quem nos chamou. Maior é o Deus que anda conosco sobre as águas. Se decantará. Glória a Deus, aleluia. E é esse Deus que nós servimos. Nós não servimos a qualquer um. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que exerce todo o senhorio nos céus e na terra. É esse o Deus que nós servimos. Engrandecido seja Ele. Louvado seja Ele. Grandioso é Ele. Aleluia. Santo, santo é o Deus de Israel. E é esse Deus que nós servimos. Glória a Jesus por isso. Aleluia, Deus.
Aleluia. Romanos, no capítulo 8, versículo de 35 a 39, diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? O verso 37 diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, quem conhece esse Deus, quem tem um relacionamento profundo com esse Deus, não tem o que temer. Não há o que temer, porque Ele já venceu todas as coisas por nós, porque Ele controla todas as coisas. Absolutamente nada foge do controle desse Deus que nós servimos. Engrandecido seja Ele. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Romanos 12, 2 vai nos dizer também: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como se Paulo estivesse nos dizendo: olha, não tomem a forma desse mundo, não se adequem a esse sistema mundano, sejam diferentes, sejam pessoas que vão mudar a história, que vão romper esse sistema maligno, sejam luz, brilhem. É para isso que vocês estão sendo chamados. Vocês são jovens, nós temos força, nós temos ânimo, nós temos vigor. Em nome de Jesus, é para nós sairmos por estas ruas e todos verem que nós servimos a um Deus grande, que nós somos santos, que nós somos diferentes, que nós somos lavados, remidos, santificados, purificados, que sobre nós há uma presença, há uma diferença. Aleluia, glória a Deus. Foi para isso que nós fomos chamados para isso. Não fomos chamados só para ficar em um formalismo, porque muitas vezes muitos pensam que só por congregar, por estar em todos os trabalhos, estão no centro da vontade de Deus. Mas se você estiver só congregando, sem conhecer esse Jesus que caminha sobre as águas, sem orar todos os dias para esse Jesus que caminha sobre as águas, não está adiantando de praticamente nada. Porque Deus quer transformar o nosso caráter, é regeneração, é uma transformação profunda. É isso que Deus quer de nós. E nós estamos em obras, então é para que nós olhamos todos os dias para o nosso eu do passado e ver o quanto que nós melhoramos, o quanto que nós estamos a cada dia à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. É para isso que Ele nos chama, é isso que Ele quer de nós. É santificação, purificação. Isso que Deus requer cada dia mais de nós. E a lição 4 que nós aprendemos aqui, que nós podemos extrair também desse texto, é que a paz que Jesus coloca do lado de dentro neutraliza a tempestade que assola o lado de fora. Vocês podem me perguntar, mas como assim? O que você está falando? Porque primeiro, antes de Jesus Ele acalmar toda aquela situação, Ele acalma primeiro os discípulos. Ele diz assim: não temas, sou eu. Ou seja, Ele acalma primeiro a tempestade que assola a alma dos discípulos. Ele acalma primeiro a inquietação que está dentro dos discípulos, para depois Ele acalmar toda a situação exterior. E é isso que em nome de Jesus Deus vai fazer conosco. Que se entrou alguém por aquela porta inquieto, preocupado, aflito, que a paz de Deus, que exceda todo entendimento, venha ser sobre a tua vida. Que a calmaria do Senhor desça sobre este lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Deus do céu, em nome de Jesus, pare sobre esse ambiente. Aleluia.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a quinta lição que nós aprendemos aqui, e muito importante também, é que quando Jesus, ele multiplica os pães e os peixes, a multidão queria exatamente tomá-lo como rei. Mas Jesus, nós percebemos que imediatamente ele rejeita aquela glória momentânea. Ele poderia muito bem ter deixado a cobiça, ali aquele manjar, ali aquela situação de honra tomar conta dele. Mas ele sai dali e a Bíblia diz que ele vai imediatamente orar. E é da mesma forma, quando as afrontas, quando os manjares de Satanás vierem bater a nossa porta, nós devemos imediatamente orarmos, buscarmos a presença do Senhor, buscar refúgio no Altíssimo e na oração, porque é por meio da oração que a nossa fé ela vai aumentar, é por meio da oração que nós podemos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida, é por meio da oração que nós passamos a confiar mais e mais em Deus. Porque nós só confiamos em quem nós temos um relacionamento. Nós só confiamos em um amigo se todo dia nós o quê? Conversarmos com ele. Se nós formos o quê? Próximos a ele. E como é que você vai confiar em Jesus se você não conversar com ele? Se você não orar a ele? Se você não jejuar? Se você não renunciar à sua carne? Não renunciar aos manjares deste mundo? Não adianta absolutamente nada. Jesus nos convida para isso esta noite. Louvado seja Deus. Para que então ele possa vir andando sobre as águas, para nos trazer paz, alegria, felicidade. E existe também uma grande diferença, né? Que é reconhecer o Jesus que está andando sobre as águas e em recebê-lo de bom grado no barco. Porque muitas vezes a gente conhece Jesus, sabe do seu poder. Muitas pessoas conhecem, sabem exatamente do que ele é capaz, mas ainda não aceitaram ele de bom grado no barco da sua vida. E em nome de Jesus, que nós possamos a cada dia aceitar de bom grado Jesus no barco da nossa vida, na proa do nosso barco, andando conosco, caminhando conosco, nos aconselhando, nos guiando, nos dizendo onde é que nós devemos ir e onde é que nós não devemos ir. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor que nós servimos. E basicamente era isso o que eu tinha para trazer esta noite. Foi um pouco breve, né? Foi uma semana bem corrida, mas eu creio que até aqui o Senhor falou conosco e nós fomos edificados, e louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja do Senhor para se colocarmos de pé para nós fazermos uma oração. Eterno e soberano Deus, Pai de infinita graça e glória, Senhor, te glorificamos nesta hora, Senhor, por esta palavra, Senhor, que acabou de ser falada, Senhor. Que o Senhor possa habitar, Senhor, nos nossos corações, papai. Que o Senhor possa habitar, Senhor, em cada um de nós, papai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios, Pai, transbordantes do Teu Espírito Santo, Pai. Nos guia, Pai, através do Teu Santo Espírito, Senhor. Assim eu te rogo, Pai, assim eu te peço toda a bênção, Pai, toda a graça e toda a glória sobre esta mocidade, Pai, nesta noite, papai, em nome de Jesus, amém. Eu tenho Deus
última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Enquanto a igreja lá do céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o chão da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse. No Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No Apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda
vacinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogos, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. E 32.000 não querem, Deus usa os 300. E a vitória é do Aleluia, a vitória é do povo de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus de infinita graça e de misericórdia, ó Pai, esta noite, Senhor, nós viemos aqui para somente agradecer, ó Pai, pela palavra, Senhor, pelos hinos, ó Deus, em que o Senhor nos trouxe, meu Pai, nesta noite, ó Pai, pois nós sabemos, ó Pai, que ao sairmos da Tua casa, nós iremos sair renovados, revestidos de poder, ó Pai, nós iremos sair daqui, Senhor, de outra forma, Senhor, não da forma que nós entramos, ó Pai, porque nesta noite, Senhor, falou nossos corações, ó Pai, cremos, ó Pai, que esta palavra, Senhor, foi implantada nos nossos corações, ó Pai, e que nós vamos levar, Senhor, meu Deus, no nosso coração esta palavra, Senhor, meu Deus, vai abençoando cada vocal, meu Deus, que aqui trouxe um louvor, vai abençoando, meu Deus, a ministrante da Tua palavra, meu Deus, continua abençoando mais e mais, ó Pai, cada um dos jovens que se fez presente esta noite, ó Pai, pois foi o Espírito Santo, ó Pai, que nos impulsionou para estar aqui nesta noite, ó Deus, agora, Senhor, leva cada um em segurança, meu Pai, da forma que o Senhor trouxe, ó Pai, continua nos abençoando ricamente, ó Pai, assim como também cada obreiro, meu Deus, que se fez presente, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, o dirigente, meu Pai, desta área, continua abençoando, meu Deus, grandemente a vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, pois nós sabemos que a luta não é fácil, meu Deus, que é difícil, ó Pai, mas, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que disse, se nós estiver firmado na rocha firme, ó Pai, que é, meu Deus, a Tua presença, ó Pai, não há barreira que possa ficar de pé, Pai, no nome de Jesus, continua nos abençoando, meu Deus, nos dando, Senhor, uma ótima semana abençoada, meu Pai, no nome de Jesus. Amém.